Opa! E aí, cambada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Silas, o tio do bigode, em mais um episódio do Heavy Bestas, onde o som é pesado e o bigode mais ainda. Solta a vinheta! Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer, ative o sininho de notificações, dê uma conferida nas outras redes sociais, elas estão aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com as senhorinhas da igreja da sua mãe. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar de uma banda que é uma das minhas favoritas, eu acho que vai ter algumas pessoas que não vão gostar muito aqui, mas vou falar do Faith No More. Que é uma banda seminal, foi extremamente importante dentro da cena do rock como um todo. Apesar de ser um pouquinho mais alternativa e não ser tão grande quanto deveria, na minha opinião. Os caras foram muito influentes para várias bandas, tanto de rock e metal. Mas é isso aí, vamos falar um pouquinho da história e da discografia desses caras. Bem, a banda, ela veio de uma outra banda que se chamava Faith No Man, cujo músico principal era o guitarrista vocalista Mike Morris. Mas os caras não estavam muito satisfeitos ali e resolveram debandar do Faith No Man. Então Roddy Bottum, tecladista, Billy Gould, baixista e Mike Bourdain, baterista, resolveram formar o Faith No More. E dizem que o nome Faith No More veio como uma brincadeira, uma resposta ao Faith No Man, que era a banda antiga, que o The Man seria o Mike Morris. Como os caras chutaram o maluco, então No More Man, Faith No More. Ah, trocadilho de hoje. Aí eles foram tentando vários vocalistas, até a Courtney Love chegou a cantar com eles um tempinho. Que supostamente era a namorada do Roddy Bottum, tecladista, mas não deu muito certo ali, ela foi demitida e a formação oficial inicial do Faith No More se deu com Jim Martin nas guitarras e o vocalista Chuck Mosley. Aí em 1985 veio o primeiro álbum, que foi We Care A Lot. Traz ali uns resquícios do New Wave que era feito no Faith No Man, misturado com várias coisas como funk, um pouquinho de punk rock, um pouquinho de post-punk, metal, várias influências ali no caldeirão. Só que pra mim tem dois pontos aqui. Eu particularmente não gosto muito da voz do Chuck Mosley. Eu acho que ela até serviu bem no segundo álbum, mas aqui tá mais ou menos. E a gravação é bem crua. E tanto a forma de compor também, os caras meio que ainda estavam se encontrando ali. A própria We Care A Lot, que foi uma faixa que inicialmente foi lançada nesse álbum, ela foi reformulada no seguinte, ficou bem melhor ali. Mas eu consigo destacar As The Worm Turns como uma faixa legal, principalmente depois quando eles fizeram ao vivo com Mike Patton. Em 1987 eles lançaram o segundo álbum, que é o Introduce Yourself. Ali eles tinham assinado com uma gravadora maior, então o som estava bem melhor produzido. Os caras estavam se achando ali na forma de compor. Então toda essa miscelânea que eles traziam no som deles aqui tá bem melhor trabalhada. Começa com Faster Disco, que é uma música bem interessante. Introduce Yourself, a faixa título, é bem divertida. Ela inicialmente era chamada de The Cheerleader Song. Ela tem um lance meio cheerleader, assim, no jeito que ela é cantada. E até durante o refrão eles vão falando os nomes dos membros, né, com essa brincadeira de Introduce Yourself, apresente a si mesmo. Chinese Arithmetic é uma faixa bem legal, considero um grande clássico da banda. Ela só tem um tecladinho ali com um efeito meio de zumbido no início que é meio irritante, mas de resto ela é muito legal. As linhas de teclado dessa música são legais. Tem a We Care A Lot, como eu tinha falado anteriormente, que foi regravada, ficou muito mais legal aqui. Os backing vocals que foram colocados, né, as gang vocals, ficaram bem mais legais aqui. As linhas de baixo dessa música são maravilhosas, né? A cozinha é incrível. Também destaco R&R, muito legal. O refrão dessa música é sensacional. E The Crab Song, que tem um peso nas guitarras combinado com os teclados bem presentes do Roddy Bottum. Daí os caras tiveram umas tretas com o Chuck Mosley. Existem várias especulações. Algumas dizem que simplesmente chutaram o cara da banda porque vocalmente o cara era meio limitado. Outras pessoas dizem que foi simplesmente porque o cara tava chafurdado nas dorgas e na cachaça. Mas enfim, Chuck Mosley foi chutado.
e os caras começaram o processo de gravação do álbum seguinte sem mesmo ter um vocalista ainda. E aos 45 do segundo tempo, por indicação do Jim Martin, que tinha ouvido umas demos de uma banda chamada Mr. Bungle, o grandíssimo Mike Patton se juntou à banda como vocalista. E em 1989 eles lançaram The Real Thing, essa delicinha aqui. Reza a lenda que o processo de composição e gravação estava bem adiantado e Mike Patton teve poucos dias ou semanas para fazer todas as linhas vocais e escrever todas as letras. Mas enfim, esse álbum ele traz um pouco do que os dois primeiros fizeram, então tem bastante mistura de funk, um pouquinho de hip hop nos vocais, com metal, várias coisas do tipo, os teclados bem presentes do Roddy Bottum, mas de uma forma bem sensacional, criativa e rica. É considerado por muitos o melhor álbum da banda. Aqui o vocal do Mike Patton traz uma grande gama de possibilidades. Ele gravou os vocais aqui de uma forma bem anasalada e aguda em partes. Os membros dizem que era bem estranho porque ele chegava, cantava de um jeito nos ensaios, mas quando chegava nas gravações ele resolvia gravar de outro jeito. Mas enfim, esse álbum é um clássico maravilhoso. From Out of Nowhere começa com bastante energia, tem umas linhas de teclado bem legais. Epic é o grande clássico da banda, tem arranjos grandiosos, linhas de guitarra incríveis. A parte do solo bem melódica é maravilhosa. Falling to Pieces é outro grande hit, grandes linhas de baixo, aquela pegada meio funkeada. Tem Zombie Eaters, The Real Thing, a faixa título, que é bem grandiosa. Uma coisa interessante aqui é que tem uma versão da War Pigs do Black Sabbath. Reza a lenda que o Faith No More meio que fez isso pra irritar os fãs, porque o metal tava meio em baixa, ninguém ligava muito pro Black Sabbath na época. E os caras meio que fizeram isso só pra sacanear os fãs, mas meio que foi um tiro pela culatra, porque a galera gostou, abraçou. Eles acabaram angariando alguns fãs por conta disso. Algumas pessoas do metal viraram os olhos pra eles e falaram, pô, isso aqui é interessante. Ele termina com a faixa Edge of the World, que é uma faixa bem legal, tem umas linhas de piano bem interessantes ali, e ela fez bastante sucesso aqui no Brasil. Em 1992 veio essa gostosura aqui, que é o Angel Dust. Os caras eram muito inquietos, criativamente falando. E eles resolveram, em vez de continuar com a mesma fórmula que eles estavam fazendo ali, diversificar o som. Meio que deram carta branca pro Mike Patton ali, então ele conseguiu trazer bem mais da personalidade dele. Daí isso acabou gerando uns conflitos com o Jim Martin, guitarrista da época, porque ele queria introduzir mais elementos de metal ali, enquanto que o Faith No More estava ficando mais alternativo e mais variado. Acabou não tendo tanto espaço para ele criar. Também dizem que os riffs, as ideias de guitarra, o cara tava tão sem vontade que ele gravava as coisas e enviava por fitas pelo correio pra banda. Mas é um álbum incrível que algumas pessoas consideram como o melhor álbum do Faith No More. Então ele já começa com Land of Sunshine, que tem um slap de baixo muito legal, tem uns riffs de guitarra bem bacanas. Caffeine também, que tem um compasso meio quebradinho ali com um riff de guitarra bem legal. Smaller and Smaller, pesadona. Everything Ruined, grande clássico da banda, começa com um pianinho ali bem legal. E tem um pouco desse lance funk metal. A Small Victory, que é um clássico maravilhoso, tem um riff de guitarra melódico muito bonito. E uma segunda versão desse álbum, lançada um tempinho depois, trouxe uma cover da Easy do The Commodores, que mais uma vez eles fizeram pra irritar o público só de zoeira, mas meio que saiu pela culatra, porque essa versão virou um grande hit da banda. Enfim, o álbum sensacional, se você nunca ouviu com atenção, ouça, porque ele é incrível, grande clássico. Depois das tretas com Jim Martin, ele cascou fora. Mike Patton trouxe um amigão dele, o Trey Spruance, que tocava guitarra pra outra banda dele, o Mr. Bungle. E os caras gravaram essa belezinha aqui em 1995, King for a Day, Fool for a Lifetime. Que é um álbum bem pesado, provavelmente o álbum mais pesado e visceral do Faith No More. Aqui tem várias músicas que não tem muito espaço para linha de teclado.
algumas influências de hardcore, os elementos mais agressivos mesmo, e o Mike Patton variando ainda mais os vocais esquizofrênicos dele. Então começa com bastante energia com Get Out, Ricochet, tem a Evidence, que é um grande clássico da banda e ela tem uma sonoridade meio voltada pro soul, pro R&B, e solos de guitarra maravilhosos aqui. Tem Star AD, que tem elementos de funk, trazendo ali uns arranjos de metais. Tem uma música muito curiosa, que é parcialmente cantada no português medonho, que chama Caralho Voador, e ela tem uma pegada meio bossa nova. Tem a Dig in the Grave, que é considerada um clássico da banda, que tem elementos meio hardcore. Tem uma balada muito bonita chamada Take This Bottle, a faixa King for a Day, faixa título, que traz ali uma linha de baixo incrível, com o violão seguindo ali junto, muito boa. E o álbum termina de forma grandiosa com a Just a Man, que tem ali elementos de música gospel, tem até um coral cantando junto. Sensacional. O Trace Prince não tava muito à vontade ali e ele resolveu cascar fora da banda. Então os caras chamaram um guitarrista chamado Dean Menta, que na verdade era técnico de teclado da banda nas turnês, e o Dean seguiu ali tocando guitarra com eles por mais ou menos uns 2 anos. Lá perto de 1997, o clima dos caras não tava muito legal, tava cada um seguindo com seus projetos paralelos, Mike Patton já tava ali fazendo 1000 bandas ao mesmo tempo, mas mesmo assim Billy Gold resolveu seguir com a parte da composição, enquanto os caras estavam atarefados em outras coisas, então grande parte do próximo álbum é meio que culpa dele. Falando no próximo álbum, 1997, Album of the Year. Que só pelo título já é bem irônico, porque ele não foi o álbum do ano. Não é um álbum com grandes hits, mas é um álbum muito legal. Ele é um pouco menos esquizofrênico se comparado com King for a Day, e até o instrumental em algumas partes é um pouco mais contido, as músicas um pouco mais redondas em alguns sentidos, mas ainda assim é um álbum que traz bastante variedade. Começa com Collision, que é bastante agressiva, tem linhas de baixo muito legais, é uma música que poderia estar no álbum anterior. Strip Search já dá uma quebra de expectativa muito grande, porque depois da porradaria que é a Collision, ela é uma música um pouco mais calma, tem bastante elementos de teclados, elementos eletrônicos, mas é uma faixa muito bonita. Last Cup of Sorrow tem um riff de guitarra um pouco com groove, uma linhazinha de teclado que vai seguindo ali, os vocais graves do Mike Patton muito legais. Ah, esqueci de mencionar, o cara que assumiu as guitarras aí é um cara chamado John Hudson, que era amigo do Billy Gold. Mike Patton trouxe a esquizofrenia e a agressividade na Naked in Front of the Computer. Tem Helpless, que é uma semi-balada, eu acho essa música muito bonita, muito legal. Ashes to Ashes, que é uma música meio metal alternativo, tem um riff ali bem bacana. E uma cama de teclado muito bonita. E termina com uma faixa um pouquinho mais atmosférica chamada Pristina. Esse álbum é bem legal, considero ele meio injustiçado. Então se você é fã e não curte esse álbum, reouça, talvez você mude de ideia hoje em dia. As coisas pra banda não estavam muito legais em termos de popularidade, os caras estavam brigando muito ali também, então resolveram dar um tempo. Em 1998 a banda entrou no hiato, e eles meio que só retornaram em 2008. Foram fazendo shows ali, alguns festivais. A coisa foi dando idas e vindas, sem nada de muito concreto. Se eu não me engano, em 2012 os caras começaram a tocar algumas músicas inéditas nos shows. Até que finalmente, em 2015, os caras voltaram com o álbum Sol Invictus. Que é um álbum bem bacana, ele tem uma sonoridade um pouco mais sombria. Largaram de vez a parte do rap, largaram de vez as partes mais slap do baixo, mas tem várias influências ali de post-punk, de ska, todas as faixas trazendo alguma coisa de diferente. Começa com a soturna Sol Invictus, que é uma faixa mais sucinta, mais curta, mas com linhas de piano bem sinistras. Superhero tem bastante energia e é bastante focada na guitarra. Sunny Side Up, que é uma música bem legal, com um refrão bem pegajoso. Separation Anxiety, que tem um riff bem quebrado, guitarra e baixo ali, os caras estão trabalhando sem parar nessa faixa. Tem a Motherfucker, que foi o primeiro single, e a 9ª faixa maravilhosa, Matador. Completamente sensacional, uma faixa mais longa e trabalhada, com linhas de vocal bem emocionantes do Mike Patton. Daí depois de um tempo com esse álbum lançado, os caras fizeram o quê? Fizeram o quê? Isso mesmo, entraram em hiato. Até que próximo de 2020, os caras resolveram voltar pra fazer mais shows. Só que o que aconteceu em 2020? Isso
mesmo, a pandemia. Um negócio muito frustrante, porque os caras tinham até marcado o show aqui pro Brasil, o que infelizmente não aconteceu. Mas tá lá, hoje em dia o Faith No More tá paradão, Mike Patton tá focado no Mr. Bungle nesse momento. Uns tempos atrás eles até relançaram a primeira demo, que tem uma pegada meio thrash metal ali. Reformularam o Mr. Bungle e estão tocando vários shows. Eu cheguei a ver o show do Mr. Bungle no Knotfest, foi um show muito legal. Mas eu tô querendo ver Faith No More, né? Então, ô Mr. Patton, volta aí com o bagulho aí, mano. Eu espero que você tenha curtido. Se você conhece Faith No More, fala a sua opinião da banda nos comentários. E é esse o vídeo de hoje. Falou, valeu, bye. Heavy Mustard.